Sou errada em não deixar meu pai ver minha bebê depois que ele me abandonou repetidas vezes e cortou os freios da moto da minha mãe? Tenho 21 anos e acabei de me tornar mãe há pouco mais de um mês. Minha filha nasceu em novembro, e desde então minha vida virou de cabeça para baixo de uma forma que eu nunca imaginei. Não pela maternidade em si, mas porque fantasmas do meu passado que eu achei que estavam enterrados voltaram para me assombrar. Sou casada com o Lucas há 2 anos. Ele tem 22 anos e é o homem mais paciente e compreensivo que já conheci. Precisava ser, considerando tudo pelo que passamos. Nossa história começou em meados de 2023, num encontro casual que se transformou em algo muito mais profundo do que eu esperava. Desde o início, deixei uma coisa muito clara para ele: meu pai jamais faria parte da nossa vida. Jamais conheceria quem eu me tornei, quem eu amava, e muito menos qualquer família que eu viesse a construir. Lucas é negro, e meu pai é o tipo de homem que usa palavras cheias de ódio como se fossem pontuação normal numa conversa. Toda a minha família paterna é assim, na verdade. Preconceituosos, intolerantes, presos em mentalidades que deveriam ter ficado no passado. Mas não era só por isso que eu não queria meu pai por perto. A história entre nós era muito mais profunda e dolorosa do que simplesmente ideologias diferentes. Meu pai casou com minha mãe quando ele tinha 25 anos e ela apenas 14. 14 anos. Quando descobri isso já adolescente, senti uma náusea que não consegui esconder. Minha mãe sempre tentava amenizar, dizia que era diferente naquela época, que ele era um bom marido no começo. Mas como pode ser um bom começo quando há esse desequilíbrio tão absurdo de poder, de maturidade, de tudo? Segundo minha mãe, os primeiros anos foram toleráveis. Mas logo ele começou a trair, a se tornar possessivo e ciumento de forma doentia. Ele a acusava constantemente de fazer o mesmo que ele fazia, como se minha mãe tivesse tempo ou interesse em traí-lo enquanto cuidava de uma criança pequena, eu. Minhas memórias daquele tempo são fragmentadas, flashes distorcidos de uma criança que não entendia o mundo adulto ao seu redor. Lembro de gritos, de portas batendo, do rosto da minha mãe manchado de lágrimas. Eu tinha 3, talvez 4 anos quando ela finalmente reuniu coragem para se separar dele. Mas meu pai não era o tipo de homem que aceitava um não. Especialmente não de uma mulher que ele considerava propriedade sua. A briga final, antes da separação, foi violenta de uma forma que ainda me faz tremer quando penso. Houve empurrões, gritos, ameaças. E depois, quando minha mãe achou que finalmente tinha conseguido se livrar dele, aconteceu o acidente com a moto. Foi minha tia paterna, anos depois, em um momento de raiva com meu pai, que me contou a verdade. Ele tinha cortado os freios da moto da minha mãe. Propositalmente. Ela poderia ter morrido. Eu poderia ter ficado órfã por causa do ódio doentio de um homem que dizia amar minha mãe. Ela sobreviveu, felizmente. E finalmente conseguiu a separação. Mas para meu pai, aquilo não significava nada. Eu devia ter uns 4 anos quando ele simplesmente me levou. Não foi uma visita planejada, não houve acordo. Ele me pegou e me levou para outro estado, para longe da minha mãe e da minha vida, de tudo que eu conhecia. Durante um ano inteiro, minha mãe não sabia onde eu estava. Um ano inteiro procurando, sofrendo, sendo humilhada por ele e pela família dele que dizia que ela era uma mãe inadequada, que fazia programas, que nunca conseguiria me criar sozinha. Ele me colocou numa escola particular naquele estado e usava isso como prova de que era melhor para mim ficar com ele. Como se dinheiro e status pudessem substituir o amor de uma mãe desesperada. Foi minha tia Sônia, irmã do meu pai, quem finalmente teve um lampejo de consciência. Ela disse à minha mãe onde estávamos. Lembro vagamente da confusão legal que se seguiu, de adultos falando em tribunais, de um juiz sério me fazendo perguntas que eu não entendia direito. No final, a guarda ficou com minha mãe, como deveria ter sido desde o início. O juiz determinou que meu pai pagaria a pensão alimentícia e arcaria com os custos da minha educação. Soiler, se dependesse dele para pagar minha escola, eu nunca teria estudado. Ele pagou a pensão religiosamente por alguns anos, até eu ter uns 7 ou 8 anos. Depois simplesmente parou. Havia arrumado uma nova mulher, e essa tinha 5 filhos de relacionamentos anteriores que ele decidiu criar e sustentar. Aparentemente eu não cabia mais no orçamento da nova família perfeita que ele estava construindo. Os anos que se seguiram foram uma espécie de limbo. Eu sabia que tinha um pai em algum lugar da cidade, mas ele era mais uma ideia abstrata do que uma presença real mal via. E quando isso acontecia era sempre desconfortável. A nova mulher dele deixava bem claro que não gostava de mim, que eu era um lembrete inconveniente de um passado que ela preferia ignorar. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para me dar tudo o que precisava. Nunca faltou comida na nossa mesa, nunca faltou amor.
Mas eu via o cansaço nos olhos dela, via as contas se acumulando, via a dificuldade. Quando eu tinha 11, quase 12 anos, meu pai voltou a pagar pensão. Não por bondade ou arrependimento, mas porque foi preso por falta de pagamento. A justiça finalmente o alcançou, e ele foi forçado a cumprir suas obrigações. Mesmo assim, nosso relacionamento continuava inexistente. Então aconteceu algo que mudou temporariamente essa dinâmica. Eu tinha 14 anos quando ele apareceu na minha porta com os braços cheios de presentes e os olhos cheios de lágrimas. A nova esposa estava grávida de gêmeas, ele me contou. Ou melhor, tinha estado. As bebês morreram, e aquilo destruiu de uma forma que eu nunca tinha visto. De repente, ele se lembrou que tinha uma filha viva, saudável, que ele tinha abandonado. A culpa o consumia, ele disse. Queria uma segunda chance, queria ser o pai que nunca foi. E eu, aos 14 anos, carente de atenção paterna como qualquer adolescente, acreditei. Deixei que ele entrasse na minha vida novamente. Ele trazia presentes, me levava para passear, comprava roupas. Quis fazer uma grande festa de 15 anos para mim, planejou uma viagem de fim de ano. Por alguns meses eu me permiti acreditar que as pessoas podiam mudar, que talvez, só talvez, eu finalmente teria um pai de verdade. A viagem de fim de ano foi legal. Tiramos fotos, ele sorria, parecia genuinamente interessado na minha vida. Voltamos com promessas de mais passeios, de jantares em família, de finalmente construir algo real. E então, silêncio. Completo e absoluto silêncio. Ele sumiu novamente da minha vida como se nada tivesse acontecido. Parou de buscar a pensão alimentícia na conta da minha mãe, porque sim, mesmo sendo obrigado por lei, ele precisava ir pessoalmente retirar o dinheiro. E simplesmente parou de ir. Aquele dinheiro era essencial para mim. Era com ele que eu comprava meu material escolar, meus livros, minhas coisas básicas de adolescente. Depois de semanas esperando, mandei mensagens para ele. Educadas no começo, depois mais insistentes. Cobrei o dinheiro, perguntei o que estava acontecendo. Ele visualizou todas as mensagens e nunca respondeu. Desde aquele dia, nunca mais trocamos uma palavra. Os anos passaram. Terminei o ensino médio, comecei a trabalhar num centro comercial, me tornei independente. Minha mãe finalmente pôde respirar um pouco mais aliviada sem precisar sustentar a casa sozinha. Construímos uma vida boa, só nós duas contra o mundo. E então conheci Lucas. Era um sábado comum de trabalho quando ele entrou na loja. Tinha um sorriso tímido e olhos gentis. Pediu ajuda para escolher um presente para a mãe, e conversamos por quase meia hora sobre coisas aleatórias. Antes de ir embora, pediu meu número. Hesitei, mas algo nele me fez dizer sim. Nosso primeiro encontro foi num café pequeno perto do centro. Conversamos por horas, e pela primeira vez em muito tempo me senti verdadeiramente vista. Lucas tinha essa capacidade rara de escutar de verdade, sabe? Não apenas esperar sua vez de falar, mas genuinamente absorver o que eu dizia. No segundo encontro deixei claro, meu pai não fazia parte da minha vida e jamais faria parte da nossa, se decidíssemos ter uma nossa. Expliquei brevemente a situação, o suficiente para ele entender sem entrar em todos os detalhes dolorosos. Lucas apenas acenou e disse, sua família, suas regras. Eu respeito isso completamente. Apaixonei-me por ele um pouco mais naquele momento. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente. Depois de alguns meses morando juntos, decidimos nos casar. Foi algo simples, apenas nós dois, minha mãe e os pais dele. Sem grande cerimônia, sem alarde. Perfeito do nosso jeito. Ocasionalmente no trabalho eu via meu pai passando pelo centro comercial. Ele me via também, tenho certeza. Nossos olhares se cruzavam por uma fração de segundo antes dele desviar e continuar andando como se eu fosse uma estranha qualquer. Cada vez que isso acontecia, sentia um aperto no peito, mas também um alívio estranho. Era a confirmação de que tinha tomado a decisão certa em mantê-lo longe da minha vida. Lucas chegou a vê-lo de longe uma vez. É aquele? Perguntou discretamente. Confirmei com a cabeça, e ele apenas segurou minha mão com mais firmeza, não disse mais nada. Não precisava. A vida seguia seu curso tranquilo até o início deste ano, quando descobri que estava grávida. O teste positivo me deixou em choque. Lucas e eu não estávamos planejando ter filhos tão cedo. Ainda estávamos nos estabelecendo financeiramente, aproveitando nossa vida de recém-casados. Uma criança não estava nos planos para pelo menos mais alguns anos. A notícia não me deixou feliz como deveria. Senti pânico, desespero, uma sensação esmagadora de que minha vida estava escapando do meu controle. Não queria estar grávida. Simplesmente não queria. Lucas tentou ser solidário, mas eu vi a felicidade escondida nos olhos dele. Ele queria aquele bebê, mesmo que não fosse o momento ideal.
e eu me sentia culpada por não conseguir compartilhar daquela alegria. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Desenvolvi uma depressão severa que me deixava na cama por dias. A ansiedade me consumia em ondas que me faziam perder o ar. Precisei me afastar do trabalho, algo que me fez sentir ainda pior, ainda mais inútil. Fiz questão de manter a gravidez em segredo. Pedi à minha mãe, ao Lucas, aos sogros que não contassem para ninguém. Não queria perguntas, não queria atenção, não queria nada além de paz para tentar processar aquela situação. No quarto mês, quando finalmente estava começando a me adaptar à ideia, aconteceu o inevitável. Estava trabalhando quando vi minha tia Sônia entrando na loja. Meu coração disparou. Tentei me esconder atrás de uma prateleira, mas ela me viu. Nossa, você está grávida? A pergunta veio carregada de surpresa e aquela curiosidade invasiva típica dela. Não, só engordei um pouco, menti, tentando manter a voz firme. Ela me olhou de cima a baixo com aquele sorriso cético que dizia claramente, eu não acredito em você, mas não insistiu naquele momento. Fez algumas perguntas sobre como eu estava, comentários superficiais, e foi embora. Respirei aliviada, mas sabia que aquilo não tinha terminado ali. Passaram-se alguns meses, e eu já estava no 7º mês de gestação. A gravidez tinha se tornado impossível de esconder. Minha barriga estava enorme, e eu mal conseguia andar direito. Estava nos últimos dias de trabalho antes de tirar licença quando vi tia Sônia novamente. Desta vez, ela entrou na loja com aquele ar de eu sabia estampado no rosto. Então, vai me dizer que não está grávida agora? Começou ela, sem nenhum olá. Suspirei fundo, segurando minha barriga instintivamente. Estou sim. Por que você escondeu de todo mundo? Sua avó ficou sabendo por sua avó materna e ficou muito chateada. Por que você não contou para a família? Porque eu não quis, respondi de forma seca, tentando manter a calma. Minha pressão já estava alta, e o médico tinha me orientado a evitar estresse. Estou com problemas de saúde e preciso de sossego, tia Sônia. Não de perguntas aleatórias sobre minha vida. Mas é seu pai, é sua família. Como você pode ser tão cruel de não contar que vai ter um bebê? Seu pai tem o direito de saber que vai ser avô. Senti a raiva subindo pela garganta como Billy. Meu pai perdeu qualquer direito sobre minha vida há muito tempo. E essa é a última vez que vou falar sobre isso. Ela abriu a boca para continuar, mas eu já estava me afastando, sentindo as pernas tremerem. A pressão na minha cabeça aumentou, minha visão começou a ficar embaçada. Mal consegui chegar ao banheiro antes de começar a passar muito mal, vomitei, senti tontura, e por um momento achei que fosse desmaiar ali mesmo. Uma colega me encontrou e chamou o gerente. Acabei indo para casa mais cedo naquele dia, e Lucas ficou apavorado quando me viu chegar pálida e tremendo. No dia seguinte, meu telefone tocou. O nome dele apareceu na tela pela primeira vez em anos. Meu pai estava me ligando. Olhei para o celular como se fosse uma cobra prestes a me morder. Deixei tocar até cair na caixa postal. Segundos depois, ligou novamente. E de novo. E de novo. Atende, disse Lucas suavemente, segurando minha mão. Atende e manda ele sumir de vez. Deixa claro que você não quer contato. Assim ele para de incomodar. Não consigo, sussurrei, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Não quero ouvir a voz dele. Não quero ouvir desculpas ou justificativas ou qualquer coisa que ele tenha a dizer. Lucas me abraçou e deixei o telefone tocar até parar. Bloqueei o número em seguida e tentei não pensar mais nisso. Os 2 meses seguintes foram uma montanha-russa. Minha saúde piorou a ponto de precisar ficar em repouso absoluto. A depressão voltou com força, misturada com a ansiedade e agora com o medo real de que algo desse errado com a gravidez. Passei os últimos 3 meses praticamente confinada em casa, fazendo acompanhamento médico e psicológico intensivo. Lucas foi meu pilar durante todo esse tempo. Trabalhava durante o dia e chegava em casa pronto para cuidar de mim, da casa, de tudo. Nunca reclamou, nunca demonstrou frustração. Apenas amor e paciência infinitos. Em novembro, finalmente nossa filha nasceu. Foi um parto difícil, demorado, exaustivo. Mas quando a colocaram nos meus braços, algo dentro de mim se quebrou e se remontou ao mesmo tempo. Olhei para aquele rostinho pequeno, os olhos fechados, a boca fazendo um biquinho perfeito, e senti um amor tão intenso que doeu fisicamente. Toda a resistência que eu tinha sentido durante a gravidez simplesmente derreteu. Aquela era minha filha, minha Helena, e eu faria qualquer coisa para protegê-la. Os primeiros dias em casa foram uma névoa de fraldas, mamadas, noites sem dormir e aprendizado constante. Lucas e eu nos revezávamos tentando encontrar um ritmo. Minha mãe vinha todos os dias ajudar, os sogros também.
Era cansativo, mas havia uma felicidade genuína naquele cansaço. Durante quase 2 meses vivi numa bolha feliz. Claro, tinha os desafios normais de ser mãe de primeira viagem, o cansaço extremo, a adaptação. Mas pela primeira vez em muito tempo me senti completa. Minha pequena família, eu, Lucas e Helena, era tudo o que eu precisava. Até que meu telefone tocou. Era um número que eu não tinha bloqueado porque havia mudado recentemente. Atendi sem pensar, ainda grogue de mais uma noite mal dormida. Alô? Oi, é da loja, tem uma encomenda para você retirar. Desliguei achando que era engano, mas alguma coisa no fundo da minha mente me incomodou. O tom de voz era familiar demais. Familiar de uma forma que me dava arrepios. Nos dias seguintes, meu telefone tocou mais 4 vezes. Números diferentes, mas todos desconhecidos. Não atendi nenhum. Tinha aprendido a confiar nos meus instintos. Foi então que ele tentou pelas redes sociais. Abri o Instagram e lá estava, uma solicitação de mensagem dele. Meu estômago embrulhou. Bloqueei sem abrir. No Facebook a mesma coisa. Mais um bloqueio. Até no LinkedIn, uma rede que eu mal usava, ele tentou contato. Era como se ele estivesse desesperado para chegar até mim, usando todos os recursos possíveis. E quanto mais ele tentava, mais eu me fechava. Está acontecendo de novo, disse para Lucas uma noite, enquanto Helena dormia no berço ao lado da nossa cama. Ele está tentando entrar em contato. Lucas franziu a testa, preocupado. O que você quer fazer? Nada. Vou continuar ignorando como ele me ignorou por anos. Havia uma certa satisfação amarga nisso, admito. Ele passará tanto tempo me ignorando, me fazendo sentir invisível e descartável. Agora era minha vez de fazer o mesmo. Mas a paz não durou muito. Uma semana depois, minha mãe me ligou com aquele tom de voz que eu conhecia bem, o tom que usava quando tinha notícias que eu não ia gostar. Sua tia Marta me ligou, começou ela, hesitante. Tia Marta era outra irmã do meu pai, mais velha e geralmente mais sensata que o resto da família. Não falávamos muito, mas também não tinha nada contra ela especificamente. E ela pediu para eu falar com você. É sobre sua avó paterna. Senti meu corpo inteiro tensionar. O que tem ela? Está muito doente. Piora a cada dia. E ela? Bem, ela quer conhecer a bisneta antes de morrer. O silêncio se estendeu entre nós pelo telefone. Lá fora, ouvi um carro passar, o som distante de crianças brincando. Dentro de casa, apenas a respiração suave de Helena no berço. Minha avó paterna sempre foi uma figura complicada na minha vida. Ela nunca foi cruel comigo diretamente, mas também nunca me defendeu quando o resto da família me tratava como cidadã de segunda classe. Era do tipo que mantinha a paz a qualquer custo, mesmo que isso significasse virar as costas para injustiças claras. Mas ela era uma senhora de quase 80 anos, doente, possivelmente nos últimos meses ou semanas de vida. E por mais complicado que fosse nosso relacionamento, ela ainda era minha avó. Mãe, se eu deixar ela vir aqui, você sabe o que vai acontecer. Eu sei, minha mãe suspirou. Ele vai descobrir seu endereço. E vai aparecer no meu portão. Não é nenhuma possibilidade, é uma certeza. Eu disse isso para Marta. Ela garantiu que ele não viria junto, que seria só sua avó e talvez mais uma ou 2 tias. Ri sem humor, e você acredita nisso? Não, admitiu minha mãe. Mas também não sei se conseguiria negar a uma senhora no fim da vida o direito de conhecer a bisneta. A decisão é sua, filha. Completamente sua. Vou apoiar o que você decidir. Passei os dias seguintes em agonia mental. Lucas me disse a mesma coisa que minha mãe, que a decisão era minha e ele me apoiaria. Mas eu conseguia ver nos olhos dele que ele achava que eu deveria deixar, não pelo meu pai, mas pela minha avó. Meus sogros foram mais diretos quando o assunto surgiu no almoço de domingo. Olha, eu entendo sua raiva do seu pai, começou minha sogra, segurando Helena no colo. Deus sabe que ele não merece seu perdão. Mas sua avó, ela não tem culpa dos erros dele. E ela vai morrer sem conhecer essa belezinha aqui? Não é tão simples assim, tentei explicar. Se eu der meu endereço para elas, ele vai saber onde moro. Ele vai aparecer aqui. E se ele aparecer, a gente expulsa ele, disse meu sogro, sempre prático. Mas negar isso à sua avó, você vai se arrepender depois, quando ela não estiver mais aqui. As palavras deles ficaram ecoando na minha cabeça. Será que eu me arrependeria? Ou será que estava apenas sendo manipulada emocionalmente para fazer algo que sabia que me causaria dor? Até minha avó materna, que sempre foi minha maior defensora, deu sua opinião quando foi nos visitar. Minha filha, eu nunca vou dizer que você deveria perdoar aquele homem, disse ela, embalando Helena enquanto tomávamos chá na sala. Mas a dona Carmen, ela está mesmo muito mal. A Marta não mentiria sobre isso. Vó, você não entende.
Se eu deixar, vou abrir uma porta que passei anos tentando manter fechada. Ela me olhou com aqueles olhos sábios que já viram tantas décadas. Às vezes, minha querida, a gente precisa fazer coisas que nos deixam vulneráveis por compaixão. Não pelo que a outra pessoa merece, mas pelo que a gente é. Você não é como seu pai. Você tem um coração bom. Não deixe que a raiva dele transforme você em alguém duro. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Passei mais uma noite em claro, olhando Helena dormir, pensando em tudo. Pensei na minha avó, uma mulher que teve uma vida difícil, que criou 5 filhos em condições precárias, que agora estava chegando ao fim da vida doente e frágil. Pensei em como me sentiria se fosse eu no lugar dela, impedida de conhecer uma bisneta. Mas também pensei no meu pai. No homem que me abandonou repetidas vezes, que usou minha necessidade de amor paternal como ferramenta quando lhe convinha e me descartou quando não. Pensei em como me senti cada vez que ele me ignorou, cada vez que passou por mim como se eu não existisse. E pensei em Helena, minha filha perfeita, que merecia crescer protegida de toda aquela toxicidade. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe. Pode dizer para a tia Marta que eu aceito a visita da vovó, mas com condições muito claras. Quais? Primeira, apenas ela e no máximo 2 tias. Nenhuma outra pessoa. Segunda, ele não pode de forma alguma saber meu endereço específico. Se ele perguntar, que digam que não sabem. Terceira, se ele aparecer aqui, vou chamar a polícia sem hesitar. E quarta, isso não significa que estou abrindo portas para o resto da família. É uma visita única por compaixão à vovó. Minha mãe ficou em silêncio por um momento. Você tem certeza? Não, admiti. Mas vou fazer mesmo assim. E assim foi combinado. Tia Marta ligou para minha mãe confirmando que minha avó viria no sábado seguinte, acompanhada dela e de tia Sônia. Os dias que antecederam o sábado foram torturantes. Limpei a casa obsessivamente, organizei as coisas de Helena 1000 vezes, troquei a decoração da sala 2 vezes porque achei que estava revelando demais sobre nossa vida. Lucas me observava com preocupação, mas sabia que eu precisava processar aquilo do meu jeito. Na sexta-feira à noite quase cancelei tudo. Estava dando mamadeira para Helena quando comecei a chorar do nada. Lucas me encontrou assim, sentada na poltrona de amamentação, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto nossa filha mamava tranquilamente, alheia à tempestade emocional da mãe. Ainda dá tempo de cancelar, disse ele, ajoelhando-se ao meu lado e secando minhas lágrimas com o polegar. Ninguém vai te julgar se você mudar de ideia. Não é isso, solucei baixinho, tentando não assustar Helena. É que, e se isso for um erro? E se de alguma forma ele descobrir onde moramos e começar a aparecer? E se isso abrir uma porta que eu não consigo mais fechar? Então a gente fecha na marrã, respondeu Lucas, firme. Amor, essa casa é nossa. Nosso território. Ninguém entra aqui se a gente não quiser. Nem seu pai, nem ninguém. E se ele tentar, a gente toma as medidas legais necessárias. Você não entende como ele é insistente. Como ele pode ser manipulador. Talvez eu não entenda completamente, concordou Lucas, mas entendo você. E sei que você é muito mais forte do que pensa. Você sobreviveu à infância que teve, construiu uma vida linda, está criando nossa filha. Você é incrível, e ele não tem poder nenhum sobre você a não ser o que você permitir que ele tenha. Segurei a mão dele com força, deixando suas palavras me acalmarem. Helena terminou de mamar e soltou a mamadeira, fazendo aquela carinha sonolenta que derretia meu coração. Coloquei-a no ombro para arrotar, sentindo o peso reconfortante do corpinho quente contra mim. Vou fazer isso, disse, mais para mim mesma do que para Lucas. Vou deixar minha avó conhecer a Helena, mas nos meus termos, do meu jeito. Sábado chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Combinamos que elas viriam às 2 da tarde. Passei a manhã num estado de ansiedade constante, verificando o relógio a cada 5 minutos. Minha mãe chegou meio-dia para me dar apoio moral. Ela sabia melhor que ninguém o que aquele encontro significava para mim. Você está bem? Perguntou, me abraçando forte na porta. Acho que sim. Não sei. Pergunta de novo depois que elas forem embora. Lucas estava visivelmente tenso também. Ele nunca tinha conhecido minha família paterna, e eu tinha pintado um quadro nada favorável deles ao longo dos anos. Vestiu uma camisa social bonita, arrumou o cabelo, estava claramente se preparando para causar uma boa impressão, mesmo sabendo que provavelmente seria avaliado e julgado por preconceitos horríveis. Você não precisa impressionar ninguém, disse a ele enquanto ajustava sua gola. Elas que deveriam estar preocupadas em me impressionar. Ele sorriu, mas vi a tensão não abandonar seus ombros. Às 2 em ponto, a campainha tocou. Meu coração disparou.
Por um momento absurdo, pensei em não abrir, em fingir que não tinha ninguém em casa. Mas respirei fundo, alisando a roupa, e fui até a porta. Lucas ficou na sala com Helena no colo, minha mãe ao lado dele como um escudo protetor. Abri a porta e lá estavam elas. Minha avó Carmen visivelmente mais frágil do que a última vez que a vi apoiada numa bengala. Tia Marta ao lado dela, e tia Sônia um passo atrás. Oi, vó, cumprimentei, e minha avó saiu mais embargada do que eu esperava. Minha netinha, ela disse, e seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Que saudade! Ela abriu os braços, e apesar de tudo, apesar de todas as complicações, não consegui negar aquele abraço a uma senhora de quase 80 anos. Me inclinei e a abracei, sentindo como ela estava magra, frágil, menor do que nas minhas memórias. Entendi-se me afastando e abrindo espaço. As três entraram, olhando ao redor com aquela curiosidade mal disfarçada. Eu conseguia quase ouvir os pensamentos delas, fazendo inventário mental de tudo, preparando relatórios completos para contar depois ao resto da família. Quando chegamos à sala, minha avó parou. Seus olhos foram direto para Lucas, que se levantou educadamente com Helena nos braços. Vi o momento exato em que ela registrou a cor da pele dele. Vi o leve franzir de sobrancelhas, a surpresa que ela tentou disfarçar mas não conseguiu completamente. Tia Marta teve a mesma reação. Tia Sônia, que já o tinha visto de longe antes, manteve uma expressão mais neutra. Vó, tia Marta, tia Sônia, este é meu marido, Lucas, apresentei, mantendo minha voz firme e clara. Lucas, minha avó Carmen e minhas tias. Muito prazer, disse Lucas educado, acenando com a cabeça já que estava com as mãos ocupadas com o bebê. Houve um silêncio constrangedor. Minha mãe, que conhecia bem aquela família, praticamente irradiava atenção ao meu lado. E esta continuei, pegando Helena dos braços de Lucas e me aproximando da minha avó, é sua bisneta, Helena. O rosto da minha avó se transformou completamente. Toda surpresa, todo julgamento, tudo desapareceu quando ela viu aquele rostinho pequeno. Suas mãos tremeram quando as estendeu. Posso segurá-la? Hesitei apenas um segundo antes de colocar Helena cuidadosamente em seus braços. Minha avó se sentou no sofá, embalando a bebê com aquela delicadeza instintiva de quem já cuidou de muitas crianças. Ela é linda, sussurrou, e as lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto enrugado. Tão linda! Parece com você quando era bebê, sabia? Algo se apertou no meu peito. Sentei ao lado dela, observando minha filha nos braços da minha avó, e foi uma imagem estranhamente comovente. Tia Marta e tia Sônia também se aproximaram, fazendo os barulhinhos e comentários típicos que adultos fazem para bebês. Helena, para minha sorte, estava num dos seus momentos calmos, apenas olhando ao redor com aqueles olhos grandes e curiosos. Quanto tempo ela tem? Perguntou tia Marta. 2 meses e 1 semana. É sua primeira? Sim. O parto foi difícil? E lá vinham as perguntas. Respondi no automático, dando informações superficiais, nada muito pessoal. Peso ao nascer, altura, se estava dormindo bem à noite. Mentira, não estava, se estava amamentando, sim. Mas eu conseguia ver que havia outras perguntas queimando na ponta das línguas delas. Perguntas sobre Lucas, sobre como nos conhecemos, há quanto tempo estávamos juntos. Perguntas sobre por que eu tinha escondido a gravidez. E claro, perguntas sobre meu pai. Minha avó segurou Helena por longos minutos, conversando com ela em sussurros, fazendo carinho em sua cabecinha. Havia algo genuíno ali, um amor de avó que transcendia todas as complicações familiares. Posso tirar uma foto? Perguntou tia Sônia, já com o celular na mão. Não respondi rapidamente, talvez rápido demais. Desculpa, mas prefiro que não tirem fotos. Mas por quê? É só uma recordação. Porque eu sei onde essas fotos vão parar, disse claramente. E eu não quero que certas pessoas vejam. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos sabíamos sobre quem eu estava falando. Sua filha, suas regras, disse tia Marta finalmente, guardando o próprio celular que já estava sacando. A gente respeita. Obrigada. Ofereci café que aceitaram. Lucas foi até a cozinha preparar, e eu fui junto, precisando de um momento para respirar. Está tudo bem? Ele perguntou baixinho enquanto colocava água para ferver. Mais ou menos. Você viu como elas olharam para você? Vi, mas já esperava. Ele sorriu sem humor, pelo menos não disseram nada. Ainda murmurei. Dá tempo. Voltamos para a sala com o café. Minha avó ainda segurava Helena, parecendo não querer soltá-la. Minha mãe conversava educadamente com as tias sobre amenidades, clima, trânsito, nada importante. Foi tia Sônia quem finalmente quebrou o gelo sobre o elefante na sala. Você sabe que seu pai está desesperado para falar com você, né? Senti minha espinha endurecer.
Não quero falar sobre ele. Mas ele é seu pai. E agora é avô. Ele tem o direito. Ele não tem direito nenhum, cortei, minha voz saindo mais fria do que pretendia. E eu deixei bem claro quando aceitei essa visita, ele não seria assunto. Se vocês vieram aqui para fazer lobby por ele, podem ir embora agora. Ninguém veio fazer lobby, interveio tia Marta rapidamente, lançando um olhar de advertência para Sônia. Viemos porque mamãe queria conhecer a bisneta. Só isso. Ótimo. Então vamos manter assim. Mas minha avó, que tinha ficado quieta até então, decidiu falar. Minha filha, eu não vou ficar aqui te dizendo o que fazer. Você já é uma mulher adulta, mãe, tem sua própria família. Ela olhou para Helena, acariciando a bochecha rechonchuda do bebê. Mas eu sou velha, já vivi muito, e posso te dizer uma coisa, rancor só machuca quem sente. Seu pai errou muito com você. Mas, vó, por favor, interrompi, sentindo as lágrimas ameaçarem. Não faça isso. Não hoje. Ela suspirou, mas acenou com a cabeça. Tudo bem. Desculpa. O resto da visita transcorreu em relativa paz. Conversamos sobre coisas triviais, elas fizeram mais perguntas sobre Helena, elogiaram a casa. Embora eu tenha visto tia Sônia analisando cada detalhe com olhos críticos, Lucas permaneceu educado mas distante, e eu sabia que ele estava tão desconfortável quanto eu. Depois de cerca de 1 hora, minha avó começou a demonstrar cansaço. Ela devolveu Helena relutantemente para meus braços, beijando a testinha do bebê com ternura. Obrigada por me deixar conhecê-la, disse, segurando minha mão livre. Sei que não foi fácil para você. Não foi, admiti. Mas, fico feliz que você tenha vindo. E era verdade, pelo menos parcialmente. Apesar de toda a tensão, havia algo de completo em minha avó ter conhecido minha filha. As 3 se levantaram para ir embora. Na porta, tia Marta se virou para mim. Olha, eu sei que as coisas são complicadas. Mas se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me ligar, tá? Você tem meu número. Obrigada, disse, sem comprometer-me a nada. Tia Sônia também se despediu, mas não sem antes dar mais uma cutucada. Pelo menos pensa no que sua avó disse, tá? A vida é curta demais para tanto rancor. Não respondi, apenas acenei educadamente até elas entrarem no carro e irem embora. Assim que fechei a porta, minhas pernas quase cederam. Lucas me amparou, pegando Helena dos meus braços. Acabou, ele disse suavemente. Você conseguiu. Minha mãe veio me abraçar, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza exatamente, mas de exaustão emocional, de alívio por ter terminado, de confusão sobre o turbilhão de sentimentos que aquela visita tinha despertado. Você foi muito corajosa, disse minha mãe, afastando meu cabelo do rosto. Muito mesmo. Passamos o resto da tarde em silêncio relativo. Minha mãe ficou para o jantar, ajudando a cuidar de Helena enquanto eu e Lucas tentávamos processar o que tinha acontecido. Elas pareceram não tão ruins quanto eu esperava, comentou Lucas mais tarde, quando estávamos só nós dois na cozinha lavando louça. É porque se comportaram. Mas vi os olhares, a surpresa quando te viram. Garanto que assim que saíram daqui já estavam no telefone contando para todo mundo sobre o marido negro da sobrinha. Lucas enxugou as mãos e me puxou para um abraço. Não importa o que elas pensam. Importa o que a gente tem aqui. Encostei minha cabeça no peito dele, ouvindo as batidas firmes do seu coração. Eu sei. Só queria que fosse mais simples. Famílias nunca são simples, ele murmurou contra meu cabelo. Mas a nossa, a que estamos construindo, vai ser diferente. Helena vai crescer sabendo que é amada, protegida, valorizada. E isso é o que importa. Naquela noite, deitada na cama com Lucas ao meu lado e Helena dormindo no berço, reflete sobre o dia. Tinha sido emocionalmente desgastante, mas tinha sobrevivido. Minha avó tinha conhecido a bisneta, e eu tinha mantido meus limites firmes. Achei que aquilo seria o fim, que teria dado aquela concessão, cumprido aquele dever familiar, e poderia voltar à minha vida em paz. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Na segunda-feira seguinte à visita, acordei com uma sensação estranha no estômago. Não conseguia identificar se era ansiedade residual ou pressentimento, mas algo me dizia que a tranquilidade não duraria muito. Estava certa. Por volta das 10 da manhã, enquanto trocava a fralda de Helena, meu telefone começou a tocar. Era um número desconhecido. Ignorei. Tocou de novo. Ignorei novamente. Na terceira vez atendi com irritação. Alô? Finalmente. Filha, precisamos conversar. Meu sangue congelou. Era ele. Meu pai. Como você conseguiu esse número? Minha voz saiu trêmula, misturando raiva e medo. Isso não importa. O que importa é que eu soube que você deixou sua avó conhecer minha neta, mas me deixou de fora. Como você pode ser tão cruel? Cruel?
Ri sem humor, segurando Helena com mais força. Você está me chamando de cruel? Você que me abandonou repetidas vezes, que me ignorou durante anos. Eu estava passando por um momento difícil. Perdi minhas filhas gêmeas, estava. E você acha que isso justifica alguma coisa? Você me usou quando precisou de consolo, me deu atenção por alguns meses e depois me descartou de novo como se eu fosse lixo. E agora quer aparecer na minha vida exigindo direitos de avô. Sou seu pai. Tenho o direito de conhecer minha neta. Você perdeu esse direito há muito tempo, disse, e minha voz finalmente estava firme, controlada. Não quero você na minha vida, não quero você perto da minha filha, e não quero mais essa conversa. Você não pode me impedir de... Desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. Helena começou a choramingar, sentindo minha agitação, e imediatamente me forcei a me acalmar por ela. Está tudo bem, meu amor, sussurrei, embalando-a. Mamãe está aqui. Está tudo bem. Liguei imediatamente para Lucas no trabalho. Ele me ligou, disse assim que ele atendeu. Não sei como conseguiu meu novo número, mas ele ligou. Merda, ouvi Lucas sussurrar. Você está bem? Estou. Desliguei na cara dele. Mas Lucas, se ele conseguiu meu número, o que mais ele pode ter conseguido? Houve uma pausa pesada do outro lado. Vou sair mais cedo hoje. A gente precisa pensar em medidas de segurança. O dia passou numa névoa de ansiedade. Bloqueei o número, mas sabia que era inútil. Ele poderia ligar de qualquer outro. Verifiquei todas as portas e janelas 3 vezes. Cada barulho na rua me fazia pular. Quando Lucas chegou em casa, encontrei-me sentada no sofá com Helena dormindo no meu colo, olhando fixamente para a porta da frente. Ei, ele disse suavemente, ajoelhando-se na minha frente. Vamos resolver isso, ok? Juntos. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, nos sentamos para traçar um plano. Lucas sugeriu instalar câmeras de segurança, trocar as fechaduras, talvez até considerar uma medida protetiva. Acho que estamos exagerando, disse, mas minha voz não tinha convicção. Melhor exagerar do que se arrepender depois, respondeu Lucas. Você mesma disse que ele é imprevisível. Tinha razão. Na terça-feira contratamos uma empresa para instalar câmeras. Na quarta troquei meu número de telefone novamente e avisei apenas pessoas de extrema confiança. Comecei a documentar todas as tentativas de contato dele para caso precisássemos de evidências. Por alguns dias houve silêncio. Comecei a relaxar, pensando que talvez ele tivesse finalmente entendido a mensagem. Foi então que ele apareceu na minha porta. Era sábado de manhã, exatamente uma semana depois da visita da minha avó. Eu estava na sala dando uma madeira para Helena quando a campainha tocou. Lucas tinha saído para comprar pão e leite, minha mãe veria mais tarde. Estava sozinha. Olhei pela janela antes de abrir e meu coração quase parou. Lá estava ele, meu pai, em pé no meu portão, vestindo uma camisa social como se estivesse indo para um evento importante. Não atendi a campainha. Fiquei parada, segurando Helena, mal conseguindo respirar. Ele tocou de novo. E de novo. Então começou a gritar. Eu sei que você está aí. Seu carro está na garagem. Abre essa porta. Helena começou a chorar com o barulho. Peguei meu celular com mãos trêmulas e liguei para Lucas. Ele está aqui, sussurrei quando ele atendeu. Na nossa porta. Não abre. Estou voltando agora. 5 minutos. Ele está gritando, Lucas. Os vizinhos vão? Não importa os vizinhos. Não abre essa porta. Do lado de fora, meu pai continuava. Você não pode me impedir de conhecer minha neta. Sou avô dela. Tenho direitos. Fui até o quarto com Helena, fechando a porta e ligando uma música suave para abafar os gritos. Ela continuava chorando, assustada, e eu tentava acalmá-la enquanto lágrimas escorriam pelo meu próprio rosto. Os 5 minutos até Lucas chegar pareceram horas. Quando finalmente ouvi o carro dele entrando na garagem, senti um alívio imenso. Do quarto, conseguia ouvir vozes elevadas lá fora. Lucas confrontando meu pai. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era claro. Lucas estava furioso. Depois de alguns minutos, ouvi passos na casa. A porta do quarto se abriu e Lucas entrou, respirando pesadamente, o rosto vermelho de raiva. Ele foi embora, disse, vindo me abraçar. Mas disse que vai voltar, que tem direito de conhecer a neta. O que a gente faz? Perguntei, minha voz quebrando. Amanhã de manhã vamos à delegacia. Vamos registrar tudo e pedir uma medida protetiva. E foi isso que fizemos. No domingo fomos até a delegacia mais próxima com toda a documentação que tínhamos, prints das tentativas de contato, registro das ligações, até o vídeo da câmera de segurança mostrando ele gritando no nosso portão. A delegada que nos atendeu foi compreensiva, mas realista.
Olha, vou ser sincera com vocês, disse ela, revisando os papéis. É difícil conseguir uma medida protetiva em casos assim. Ele é o pai dela, é o avô da criança. Tecnicamente não houve ameaça direta. Mas ele invadiu nossa privacidade, argumentou Lucas. Apareceu na nossa casa sem ser convidado, ficou gritando. E isso está documentado, o que é bom. Vou registrar tudo aqui como perturbação. Se ele voltar, chamem a polícia imediatamente. Com mais ocorrências, fica mais fácil conseguir a medida protetiva. Saímos de lá frustrados, mas determinados. Pelo menos agora estava tudo oficialmente registrado. Os dias seguintes foram tensos. Eu mal saía de casa, sempre alerta, sempre esperando que ele aparecesse de novo. Lucas trabalhou de home office o máximo que pôde. Minha mãe vinha nos visitar diariamente, trazendo comida, oferecendo apoio. Na quarta-feira, recebi uma mensagem no Facebook de tia Marta. Meu primeiro instinto foi ignorar, mas algo me fez abrir. Preciso te contar uma coisa importante. Posso te ligar? Relutantemente, dei meu novo número para ela. O que foi, tia? Atendi quando ela ligou minutos depois. Olha, eu não sei se deveria estar te contando isso, mas acho que você precisa saber. Ela hesitou. Seu pai está dizendo para todo mundo que você o está impedindo de ver a neta dele. Que você é uma filha ingrata, que ele só quer conhecer a família. Está fazendo você parecer a vilã da história. Ri amargamente. Claro que está. É o que ele sempre fez, não é? Inverter a narrativa, se fazer de vítima. Eu sei. E eu tentei defendê-la, falei que ele não tem moral nenhuma para exigir nada. Mas ele está reunindo a família, dizendo que vai brigar na justiça pelos direitos dele como avô. Meu sangue gelou. Ele pode fazer isso? Tecnicamente, a avós tem direito de visita. Mas pelo que eu entendo, precisa provar que existe um vínculo, que seria benéfico para a criança. E considerando que ele mal teve vínculo com você. Ela suspirou. Eu não sou advogada, mas acho que ele não tem caso. Mas pode tentar mesmo assim, só para te incomodar. Depois que desliguei, contei tudo para Lucas. Ele ficou pálido. A gente precisa de um advogado, disse. Hoje mesmo. Passamos os dias seguintes consultando advogados, preparando nossa defesa caso ele realmente levasse adiante a ameaça. Um advogado especialista em direito de família nos explicou. Olha, o direito de convivência dos avós existe, mas não é absoluto. O juiz vai considerar vários fatores, o histórico do avô com o genitor, se existe algum risco para a criança, o interesse real versus manipulação emocional. Com toda essa documentação que vocês têm, o abandono, a falta de pensão, o histórico de agressão à sua mãe, eu diria que as chances dele conseguir algo são mínimas. Mas ele pode tentar? Perguntei. Pode. E provavelmente vai ser um processo desgastante. Mas vocês têm um caso muito forte. Armados com essa informação, começamos a nos preparar. Reuni todas as provas que consegui do relacionamento dele com minha mãe, registros policiais das agressões, registros de falta de pagamento de pensão, tudo. Minha mãe, mesmo relutante em reviver aquele passado, concordou em fazer um depoimento por escrito sobre tudo o que aconteceu. 2 semanas depois da visita da minha avó, ele realmente entrou com um pedido na justiça requerendo direito de visita à neta. Quando recebi a notificação, senti uma mistura de raiva e resignação. Claro que ele faria isso. Claro que não aceitaria meu não. Vamos destruir ele no processo, disse Lucas, lendo a petição com olhos furiosos. Vamos mostrar exatamente que tipo de pai e homem ele foi. E foi isso que fizemos. Nossa resposta foi meticulosa, detalhada, brutal na honestidade. Não poupamos detalhes sobre o casamento abusivo com minha mãe, sobre o sequestro quando eu era criança, sobre os anos de abandono, sobre a tentativa de homicídio quando cortou os freios da moto dela. Anexamos documentos, fotos, registros médicos da minha mãe após o acidente, registros escolares mostrando que ele nunca pagou a escola particular que prometeu, extratos bancários mostrando a falta de pensão. Também incluímos um laudo psicológico meu, detalhando os traumas causados pelo abandono paterno, a depressão durante a gravidez, como a simples ideia da presença dele na minha vida afetava minha saúde mental. O advogado dele tentou argumentar que ele tinha mudado, que estava arrependido, que merecia uma chance de ser avô. Mas era difícil argumentar contra décadas de evidências concretas do contrário. A audiência foi marcada para 2 meses depois. Enquanto isso, ele continuou tentando entrar em contato. Mensagens em redes sociais de familiares pedindo para intervirem. Flores sendo entregues na nossa casa que eu imediatamente jogava no lixo, até uma vez ele tentou me abordar no estacionamento do mercado onde eu trabalhava. Essa última vez, tive que chamar a segurança.
Eles o escoltaram para fora enquanto ele gritava que eu era uma filha desnaturada, que estava envenenando minha filha contra ele antes mesmo dela poder falar. Cada incidente era documentado, fotografado, registrado. Nossa pilha de evidências só crescia. Durante esses 2 meses, houve momentos em que quase cedi ao cansaço. Era exaustivo estar constantemente em guarda, constantemente documentando, constantemente relembrando traumas que eu tinha trabalhado anos para superar. Mas então olhava para Helena, crescendo, começando a sorrir, a reagir aos nossos rostos, e lembrava por que estava fazendo aquilo. Ela merecia crescer em paz, protegida, amada. Não merecia ser um peão num jogo de manipulação de um avô que nunca se importou verdadeiramente com ninguém além de si mesmo. Minha mãe foi minha rocha durante esse tempo. Ela entendia melhor do que ninguém o que eu estava passando, afinal tinha lutado a própria batalha contra ele anos atrás. Você é muito mais forte do que eu era na sua idade, disse ela uma noite, enquanto embalava Helena para dormir. Eu deixei ele me intimidar por anos. Você está lutando de volta. Estou tão orgulhosa de você. Às vezes não me sinto forte e admiti. Às vezes só quero que tudo isso acabe. E vai acabar, ela garantiu. E você vai vencer. Porque diferente dele, você tem a verdade do seu lado. Finalmente, o dia da audiência chegou. Me vesti com cuidado. Uma roupa profissional, mas não muito formal, querendo parecer respeitável, mas acessível. Lucas usou terno, impressionante e sério. Deixamos Helena com minha mãe, ambos concordando que era melhor ela não estar lá. O fórum era intimidador. Todo em tons de bege e marrom, cheio de pessoas andando rapidamente com pastas cheias de papéis. Nosso advogado nos encontrou na entrada, revisando os pontos principais uma última vez. Lembrem-se, sejam honestos, diretos, não deixem ele tirar vocês do sério. A verdade está do nosso lado. Quando entramos na sala de audiências, lá estava ele. Meu pai, sentado ao lado do advogado dele, vestindo um terno caro que provavelmente tinha comprado especialmente para a ocasião. Ele olhou para mim, e por um momento vi algo em seus olhos, talvez arrependimento, talvez apenas medo de perder. Não importava. Eu tinha passado tempo demais tentando decifrar suas emoções, tentando entender seus motivos. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!